Excelência foi escolhido para o cargo por unanimidade, não só dos membros dessa comissão, mas tenho certeza da Casa como um todo. Mas, senhores, eu primeiro quero dizer que ao doutor Osório que mantenho minha opinião e gostaria enormemente, doutor Osório, que o senhor me desse outras análises feitas pelo Tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, que falasse que pode sim um processo de impeachment ou algum mandatário perder o seu mandato apenas por questões de foro íntimo, que pode sim, sem razão, sem qualificação de crime, sem justa causa. Então eu aguardo com muita ansiedade que Vossa Senhoria me remeta à jurisprudência que justifica isso, que no meu entendimento que o senhor falou, cabe muito bem para o parlamentarismo e não para o presidencialismo. É no parlamentarismo que há o voto de desconfiança, não no parlamentarismo. Em relação às práticas, nesse 1 minuto, eu disse, presidente, quando falo em anuidade, eu não estou falando no manual, não. Eu estou falando num conjunto de leis que vai desde a Constituição Federal, artigo 165, a Lei da Responsabilidade Fiscal, a LDO e a LOA, todas tratam do princípio da anualidade e explicam perfeitamente o que é. Ninguém pode ser cobrado uma prestação ou nenhuma meta em agosto, se ela só pode ser medida no final do ano em dezembro, mas é que eu quero fazer. Sobre o que a presidente Dilma fez e outros presidentes já fizeram. A mesma coisa. Está aqui o relatório do Tribunal de Contas da União relativo a 2009, relativo a 2001. As práticas eram feitas e não eram consideradas crimes. E outra questão, a lei não retroage para prejudicar. Então, infelizmente, estamos diante de um fato político e não jurídico, senhor presidente. Obrigada. Vossa Excelência quer algum dos convidados fazer uma tréplica de 2 minutos? Tem sim. Não quer não. Não quer? Não quer não. Com a palavra, na condição de inscrito, o senador Lindenberg Farias. Não. Olha, senhor presidente, primeiro é importante para as pessoas que estão nos assistindo perceber que esse processo que foi recebido por Eduardo Cunha com as suas contas na Suíça, a presidenta Dilma não está sendo acusada de corrupção, não responde ao inquérito, está sendo acusada em cima de aspectos técnicos contábeis extremamente frágeis. Aqui a explanação do doutor Júlio Marcelo, ele falou muito em 2014, porque tinha dificuldade de argumentar sobre 2015. Mas eu queria entrar no primeiro ponto, minha pergunta é dirigida ao doutor Júlio Marcelo, que é a criminalização de uma possibilidade de política fiscal anticíclica. No mundo inteiro, esse é um debate aberto entre economistas, das mais diversas posições. Você sabe que o primeiro-ministro do Canadá foi eleito agora defendendo o déficit por 3 anos para fazer a economia crescer, para gerar emprego. Ele dizia o seguinte: eu só vou fazer superávit quando a economia estiver crescendo. Esse é um debate acadêmico. Tem várias escolas no campo da economia que defendem posições diferentes. Tem uns que dizem o seguinte: em momento de crise econômica, de desaceleração econômica, política fiscal anticíclica. Em momento de crescimento, aí você faz super... A palavra está com o senador Lindenberg Farias. Em momento de crescimento, você faz superávit, mas aqui não. Nós estamos criminalizando um debate legítimo, senador Cristóvão, no mundo inteiro. E aqui eu quero entrar nas consequências disso para o país. Porque se fosse levar a ferro e a fogo o que dizem os senhores do TCU, no ano 2015, houve a mudança da meta. Naquele momento, o governo mudou a meta e fez um contingenciamento de 8 bi. Porque estava fazendo já em relação à meta futura. Se ele não tivesse feito isso, sabe o que ele tinha que ter feito? Um contingenciamento em julho. Já tinha feito um contingenciamento de 50 bi, em julho ia ter que fazer um contingenciamento de 57 bi. Sabe o que significa isso? 96% de todas as despesas discricionárias. Se for pelo entendimento dele, sabe o que é que nós tínhamos que ter feito? Shutdown, fechamento do Estado, como existe nos Estados Unidos. Só que lá tem um regramento. Isso aqui, sabe o que é que significaria? Fechamento de escolas, fechamento de universidades, fechamento de agência do INSS. É isso. Eles têm uma visão técnica contábil fria no escritório de ar-condicionado dele. O orçamento para nós tem que ser uma peça de justiça social, de combate ao desemprego. Então, senhores,
a permanecer essa visão, esse entendimento do TCU, nós vamos ter sérios problemas na economia brasileira, porque é um entendimento procíclico. Se você diminui a arrecadação, cada 2 meses, você faz o quê? Aumenta o corte de gastos e aprofunda a recessão. Isso aqui é um crime contra a presidenta Dilma, mas contra o Brasil também. E há aqui, e eu quero que o senhor me conteste, uma mudança de entendimento por parte do TCU, que só veio a definir esse novo entendimento em outubro de 2015. Quero que o senhor me conteste. Está aqui, 2009, documento do TCU. Aconteceu em 2009 a mesma coisa que 2015. O governo mandou uma mudança da meta de superávit e, no meio do processo, editou decretos de créditos suplementares. Vamos lá. TCU. O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei, PLN 15, que propunha a redução da meta para 1,4% do PIB do governo central. Após análise da realização e da nova projeção dos itens até o final do ano, combinada com a alteração das metas fiscais propostas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, constatou-se a possibilidade de ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira em 9,1 bilhões. O TCU admitiu que o governo se fixasse na meta de superávit futura. E acaba o TCU dizendo o seguinte: a análise conduz à conclusão de que o Poder Executivo Federal observou os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública, que os balanços demonstram adequadamente as posições financeira, orçamentária e patrimonial da União em 31 de dezembro de 2009 e que foram respeitados os parâmetros e limites definidos na LRF. Está aqui a posição do TCU sobre 2009, mudou em 2015. Aí não é preciso ser nem estudante de direito para ir para o artigo 5º, inciso 39, para dizer: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. É isso que está escrito. Se houve a mudança de jurisprudência, não pode valer para trás, pelo amor de Deus. Esse é um princípio básico. A outra questão do princípio da anualidade não vale. Aqui está muito claro. Os senhores estão querendo construir a tese de metas bimestrais. Olha, está na Constituição Federal, artigo 65, orçamentos anuais. LRF, artigo 4º, fala, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais. Está aqui, mas eles mudaram o entendimento em outubro e querem jogar para trás. É isso que está acontecendo, senhor presidente. E eu concluo aqui, falando de outras confusões. No relatório, existe uma confusão entre decreto de crédito suplementar e decreto de contingenciamento, que são coisas diferentes. Obrigado, senador Lindbergh, pelas considerações. Todo este processo dialógico permite o esclarecimento dos fatos e o aprimoramento da clareza que se pode firmar sobre o que aconteceu. Vou começar pelo que Vossa Excelência disse no fim. Decreto de contingenciamento é completamente diferente de decreto de crédito suplementar. Exatamente, eu não estou confundindo isso, nem o TCU não confunde isso, ninguém que entende da matéria confunde isso. E é justamente o que Vossa Excelência está confundindo quando Vossa Excelência faz a leitura desse trecho de uma página de um relatório do tribunal, que tem mais de 500 páginas, e que não examinou, em 2009, não examinou decretos de edição de créditos suplementares. O tribunal não se debruçou em 2009 sobre edição de decretos de créditos suplementares. Nesse relatório que Vossa Excelência leu, há uma notícia da adoção pelo governo para os decretos de contingenciamento da meta fiscal futura, o que é um erro do governo, mas o TCU, quanto a este aspecto, não se colocou nem abonando e nem rejeitando. E quanto aos decretos de crédito suplementar, o Tribunal de Contas da União nunca disse que eram legais, legítimos ou corretos, ou correta a edição de decreto de crédito suplementar em descompasso com a meta fiscal.
E mais, já vou repetir o que disse, não é o que disse ou deixou de dizer o Tribunal de Contas da União que configura a discrepância da conduta com a lei ou com a Constituição. A inconstitucionalidade do decreto se dá quando ele é editado. A opinião técnica do TCU é relevante, é importante e ele presta um grande serviço à nação brasileira e orienta muitas das tomadas de decisões deste Congresso, mas não é vinculante nem constitutiva de novas normas. Por isso, nem retroage, nem age para o futuro, criando nova condicionante legal. O que vale é o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. A meta, a meta é anual, mas ela é para ser cumprida dia a dia. Claro, senão ela não condiciona o comportamento, justamente porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não quer que o gestor atue com toda a discricionariedade para no final do ano, não deu para cumprir a meta. Então ele obriga o gestor a ir se condicionando o ano todo, contingenciando. Por que existe contingenciamento? É porque existe meta para ser observado durante o exercício, não é final do exercício. O orçamento tem todos esses princípios conhecidos e considerados, anualidade, universalidade, unicidade. Mas isso são princípios do beabá de orçamento, isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui de meta anual, que tem que ser observada ao longo do exercício. Qual é o quando dogma? Quando a meta é modificada no meio do ano por uma necessidade decorrente das variáveis macroeconômicas, ela vai condicionar o comportamento para o futuro. Ela não retroage para prejudicar nem para beneficiar. Ela faz aquilo, ela tem os efeitos que lhe são próprios, de projetar efeitos para o futuro. Daquele momento para frente, a meta passa a ser outra, então o condicionamento que o governo tem que observar é aquele outro aprovado no novo projeto de lei. Não sei se... Bom, quanto à questão de criminalizar a política anticíclica, pelo amor de Deus, não se trata disso. Em 2009, veja bem, o governo fez uma proposta de redução da meta porque ele declarou a política anticíclica de expansão do gasto fiscal. E veja bem a diferença de contexto do que aconteceu em 2009 e do que aconteceu em 2013 e 2014. Em 2009 não havia dificuldade. Aqui é 2015. O processo dialógico permite o esclarecimento dos fatos e o aprimoramento da clareza que se pode firmar sobre o que aconteceu. Vou começar pelo que Vossa Excelência disse no fim. Decreto de contingenciamento é completamente diferente de decreto de crédito suplementar. Exatamente, eu não estou confundindo isso, nem o TCU não confunde isso, ninguém que entende da matéria confunde isso. E é justamente o que Vossa Excelência está confundindo quando Vossa Excelência faz a leitura desse trecho de uma página de um relatório do tribunal, que tem mais de 500 páginas, e que não examinou, em 2009, não examinou decretos de edição de créditos suplementares. O tribunal não se debruçou em 2009 sobre edição de decretos de créditos suplementares. Nesse relatório que Vossa Excelência leu, há uma notícia da adoção pelo governo para os decretos de contingenciamento da meta fiscal futura, o que é um erro do governo, mas o TCU, quanto a este aspecto, não se colocou nem abonando e nem rejeitando. E quanto aos decretos de crédito suplementar, o Tribunal de Contas da União nunca disse que eram legais, legítimos ou corretos, ou correta a edição de decreto de crédito suplementar em descompasso com a meta fiscal. E mais, já vou repetir o que disse, não é o que disse ou deixou de dizer o Tribunal de Contas da União que configura a discrepância da conduta com a lei ou com a Constituição. A inconstitucionalidade do decreto se dá quando ele é editado. A opinião técnica do TCU é relevante, é importante e ele presta um grande serviço à nação brasileira. A possibilidade de ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira em 9,1 bilhões. O TCU admitiu que o governo se fixasse na meta de superávit futura. E acaba o TCU dizendo o seguinte:
A análise conduz à conclusão de que o Poder Executivo Federal observou os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública, que os balanços demonstram adequadamente as posições financeira, orçamentária e patrimonial da União em 31 de dezembro de 2009 e que foram respeitados os parâmetros e limites definidos na LRF. Está aqui a posição do TCU sobre 2009, mudou em 2015. Aí não é preciso ser nem estudante de direito para ir para o artigo 5º, inciso 39, para dizer: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. É isso que está escrito. Se houve a mudança de jurisprudência, não pode valer para trás, pelo amor de Deus. Esse é um princípio básico. A outra questão do princípio da anualidade não vale. Aqui está muito claro. Os senhores estão querendo construir a tese de metas bimestrais. Olha, está na Constituição Federal, artigo 65, orçamentos anuais. LRF, artigo 4º, fala, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais. Está aqui, mas eles mudaram o entendimento em outubro e querem jogar para trás. É isso que está acontecendo, senhor presidente. E eu concluo aqui, falando de outras confusões. No relatório, existe uma confusão entre decreto de crédito suplementar e decreto de contingenciamento, que são coisas diferentes. Obrigado, senador Lindbergh, pelas considerações. Todo este processo. Excelência foi escolhido para o cargo por unanimidade, não só dos membros dessa comissão, mas tenho certeza da casa como um todo. Mas, senhores, eu primeiro quero dizer que ao doutor Osório que mantenho minha opinião e gostaria enormemente, doutor Osório, que o senhor me desse outras análises feitas pelo Tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, que falasse que pode sim um processo de impeachment ou algum mandatário perder o seu mandato apenas por questões de foro íntimo, que pode sim, sem razão, sem qualificação de crime, sem justa causa. Então eu aguardo com muita ansiedade que Vossa Senhoria me remeta à jurisprudência que justifica isso, que no meu entendimento que o senhor falou, cabe muito bem para o parlamentarismo e não para o presidencialismo. É no parlamentarismo que há o voto de desconfiança, não no parlamentarismo. Em relação às práticas nesse 1 minuto, eu disse, presidente, quando falo em anuidade, eu não estou falando no manual, não. Eu estou falando num conjunto de leis que vai desde a Constituição Federal, artigo 165, a Lei da Responsabilidade Fiscal, a LDO e a LOA, todas tratam do princípio da anualidade e explicam perfeitamente o que é. Ninguém pode ser cobrado uma prestação ou nenhuma meta em agosto, se ela só pode ser medida no final do ano em dezembro, mas é que eu quero fazer. Sobre o que a presidente Dilma fez e outros presidentes já fizeram, a mesma coisa. Está aqui o relatório do Tribunal de Contas da União relativo a 2009, relativo a 2001. As práticas eram feitas e não eram consideradas crimes. E outra questão, a lei não retroage para prejudicar. Então, infelizmente, estamos diante de um fato político e não jurídico, senhor presidente. Obrigada. Vossa Excelência, quer algum dos convidados fazer uma tréplica de 2 minutos? Tem sim. Não quer não. Não quer? Não quer não. Com a palavra, na condição de inscrito, o senador Lindbergh Farias. Não. Olha, senhor presidente, primeiro é importante para as pessoas que estão nos assistindo perceber que esse processo que foi recebido por Eduardo Cunha com as suas contas na Suíça, a presidenta Dilma não está sendo acusada de corrupção, não responde ao inquérito, está sendo acusada em cima de aspectos técnicos contábeis extremamente frágeis. Aqui a explanação do doutor Júlio Marcelo, ele falou muito em 2014, porque tinha dificuldade de argumentar sobre 2015. Mas eu queria entrar no primeiro ponto, minha pergunta é dirigida ao doutor Júlio Marcelo, que é a criminalização de uma possibilidade de política fiscal anticíclica. No mundo inteiro, esse é um debate aberto entre economistas, das mais diversas posições. Você sabe que o primeiro-ministro do Canadá foi eleito agora defendendo o déficit por 3 anos,
para fazer a economia crescer, para gerar emprego. Ele dizia o seguinte: eu só vou fazer superávit quando a economia estiver crescendo. Esse é um debate acadêmico. Tem várias escolas no campo da economia que defendem posições diferentes. Tem uns que dizem o seguinte: em momento de crise econômica, de desaceleração econômica, política fiscal anticíclica. Em momento de crescimento, aí você faz A palavra está com o senador Lindenberg Farias. Em momento de crescimento, você faz superávit, mas aqui não. Nós estamos criminalizando um debate legítimo, senador Cristóvão, no mundo inteiro. E aqui eu quero entrar nas consequências disso para o país. Porque se fosse levar a ferro e a fogo o que dizem os senhores do TCU, no ano 2015, houve a mudança da meta. Naquele momento, o governo mudou a meta e fez um contingenciamento de 8 bi. Porque estava fazendo já em relação à meta futura. Se ele não tivesse feito isso, sabe o que ele tinha que ter feito? Um contingenciamento em julho, já tinha feito um contingenciamento de 50 bi, em julho ia ter que fazer um contingenciamento de 57 bi. Sabe o que significa isso? 96% de todas as despesas discricionárias. Se for pelo entendimento dele, sabe o que é que nós tínhamos que ter feito? Shutdown, fechamento do Estado, como existe nos Estados Unidos. Só que lá tem um regramento. Isso aqui, sabe o que é que significaria? Fechamento de escolas, fechamento de universidades, fechamento de agência do INSS. É isso. Eles têm uma visão técnica contábil fria no escritório de ar-condicionado dele. O orçamento para nós tem que ser uma peça de justiça social, de combate ao desemprego. Então, senhores, a permanecer essa visão, esse entendimento do TCU, nós vamos ter sérios problemas na economia brasileira, porque é um entendimento procíclico. Se você diminui a arrecadação, cada 2 meses, você faz o quê? Aumenta o corte de gastos e aprofunda a recessão. Isso aqui é um crime contra a presidenta Dilma, mas contra o Brasil também. E há aqui, e eu quero que o senhor me conteste, uma mudança de entendimento por parte do TCU, que só veio a definir esse novo entendimento em outubro de 2015. Quero que o senhor me conteste. Está aqui, 2009, documento do TCU. Aconteceu em 2009 a mesma coisa que 2015. O governo mandou uma mudança da meta de superávit e, no meio do processo, editou decretos de créditos suplementares. Vamos lá. TCU. O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei, PLN 15, que propunha a redução da meta para 1,4% do PIB do governo central. Após análise da realização e da nova projeção dos itens até o final do ano, combinada com a alteração das metas fiscais propostas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, constatou-se